Boa noite a todos. Boa noite. Todos que estão aqui, todos que estão na live. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja e permaneça conosco. Hoje nós temos aqui a nossa irmã Cleomara Siqueira, pronunciei certo? Tá certinho. Que vai nos falar sobre a justiça das aflições. E antes de fazer a prece inicial, eu vou ler uma mensagem que todos receberam. Fala sobre mensagem do homem triste. Passastes por mim com simpatia, mas quando me viste os olhos parados, indagaste em silêncio. Por que vagueio na rua? Talvez por isso estugastes o passo e, embora te quisesse chamar, a palavra esmoreceu-me na boca. É possível tenha supostos que, desistindo do trabalho, no entanto, ainda hoje, bate em vão de oficina a oficina. Muitos disseram que ultrapassei a idade para ganhar dignamente o meu pão, como se a madureza do corpo fosse condenação à inutilidade, e outros desconhecendo que vendi minha roupa melhor para aliviar a esposa doente. Despediram-me apressados, acreditando-me vagabundo, sem profissão. Não sei se notastes quando o guarda-me arrancou a contemplação da vitrine, a gritar-me palavras duras, qual se eu fosse vulgar malfeitor. Crê, porém, que nem de leve me passou pela mente a ideia de furto. Apenas admirava os bolos expostos, recordando os filhinhos a me abraçarem com a fome quando retorno a casa. Ignoro se observaste as pessoas que me interessavam gracejos, imaginando-me embriagado, porque eu tremesse, encostado ao poste. Afastaram-se todas, com manifestos desprezo. Contudo, não tive coragem de explicar-lhes que não tomo qualquer alimento há 3 dias. Ouso rogar apoio e cooperação. Agradeço a dádiva que me estendas, no entanto. Acima de tudo, em nome do Cristo que dizemos amar, peço-me restituas a esperança, a fim de que eu possa honrar com alegria o dom de viver. Agora nós vamos fazer a prece inicial. E logo em seguida, a nossa irmã fica à vontade. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, pedindo que Deus, nosso Pai, permita que a espiritualidade maior que nos assista possa se fazer presente, possa nos auxiliar no estudo dessa noite. Os bons leitores dessa casa também possam se fazer presente. Obrigado, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, com o intuito de nos melhorarmos, sermos, cada dia, uma pessoa melhor. Possamos um dia, Senhor, ser dignos de ser chamados de filhos de Deus. Que os bons anjos possam intuir a nossa amiga, que vai nos passar a mensagem desta noite. Que a sua paz, a sua harmonia prevaleça nessa casa. Consigamos todos nos melhorarmos, nos tornarmos melhor do que entramos aqui. Tenhamos uma boa noite. Assim seja. Fique à vontade, minha Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer enorme eu estar aqui hoje, passando um pouquinho do meu conhecimento. Eu sou lá do Jesus de Nazaré, já faz bastante tempo, acho que mais de 15 anos,
E eu trabalho lá no centro com os adolescentes. Então, a minha missão lá são com os adolescentes, que eu adoro, por sinal, e também acabo palestrando para os adultos. E hoje, por coincidência, não sei, mas vocês prestaram atenção na mensagem? A aflição daquela pessoa vinha passando? Coincidência? Será? Porque hoje nós vamos falar exatamente de aflição, né? A aflição, a gente passou por um período tão assim intenso de pandemia. Depois nós viemos para aquele período onde as redes sociais, televisão veio noticiando guerras que deixou a gente muito aflito. E com tudo isso, foi mexendo com a gente. E a gente percebe que muitas pessoas começaram a ficar aflitas. O que é aflição? É aquele aperto no peito, é aquela ansiedade, aquela angústia que as pessoas têm desenvolvido tanto hoje em dia. Hoje se fala muito em depressão, mas a ansiedade é o que mais tem falado. E eu tenho acompanhado as palestras do Haroldo Dutra, de Valdo Pereira Franco, e em uma das palestras de um e de outro, do Haroldo, ele está formando em psicologia agora. Acho que falta esse semestre só. Ele vem falando que a maior causa dos últimos tempos é a depressão, é a ansiedade. Porque nós estamos vivendo num mundo muito materialista e estamos nos esquecendo mais da parte espiritual. E ele vem trazer várias explicações na área da psicologia para todos nós. Mas Divaldo, ele diz o seguinte, que em 4 anos, ele foi questionado a respeito disso, né? Porque as pessoas estão muito angustiadas, muito preocupadas, muito depressivas. E ele fala assim que a gente vai viver um período aí de 4 anos intensos de ansiedade, de depressão e muito suicídio. Então a gente tem que guardar a nossa casa mental. A gente tem que entender que nós temos mecanismos para lidar com isso, para que nós não caiamos nessas vicissitudes, nesses conflitos internos, que todo mundo está sujeito. Eu tenho uma filha de 14 anos e sempre que eu vou à escola, e ela também, todas as crianças voltaram para a escola, pelo menos a maioria, com crises de ansiedade graves. Então é um período que a gente vem. Quem que imaginou um dia nós passarmos por uma pandemia? Nunca nós imaginávamos passar num período de pandemia. E daí, quando a gente dá graças a Deus que nós estamos passando por esse período de pandemia, aí vem toda essa angústia das pessoas, esse medo do convívio, esse medo interno. E quando a gente vê em redes sociais, prega-se muito a parte material e esquecem-se da parte espiritual. A gente vê que isso tem gerado muitas e muitas aflições. E aí eu quis trazer, inclusive, um texto aqui de Emmanuel, que olha só, lá naquela época, no livro Encontro Marcado, no capítulo 42, ele fala de aflições vazias, cujo tema, subtítulo, né, o problema da ansiedade. Olha só, o que a gente vive muito hoje. Por que ele fala de aflições vazias? Porque nós estamos hoje trabalhando dentro da gente com uma aflição, um aperto no peito, uma angústia tão grande que talvez ela seja vazia. Nós estamos somatizando, problematizando
uma situação que às vezes nem existe. Às vezes coloca na cabeça, eu tô achando que fulano tá falando de mim. Aí começa a colocar aquilo na cabeça. Eu tô achando que o meu marido tá me traindo. E começa a colocar aquilo na cabeça. E assim vai. Aí vai criando situações na mente, que vai crescendo, e a gente vai dando importância, e isso vai somatizando, e aí nosso corpo vai adoecendo. Nosso corpo está adoecendo por conta dessas aflições vazias. Muitos problemas de câncer estão acontecendo, porque o problema está sendo somatizado nos nossos órgãos. E nós precisamos saber e trabalhar com isso. E eu vou ler só alguns pedacinhos, porque é bem intenso aqui, mas ele diz assim, vou ler aqui. Ante as dificuldades do cotidiano, exerçam a paciência, não apenas em auxílio aos outros, mas igualmente a favor de nós mesmos. Gente, nós temos que ser favoráveis a nós. Para nós, quando a gente é paciente com o outro, nós não estamos causando problemas internos em nós mesmos. E ele diz assim, desejamos referir-nos, sobretudo, ao sofrimento inútil. Quantas vezes a gente sofre inutilmente? Da tensão mental que nos inclina à enfermidade e nos aniquila valiosa oportunidade de serviço. Quantas pessoas começam, somatizar, pensar, criar coisa na mente? Essas aflições que vão criando o problema que a gente vai criando dentro da cabeça da gente, e a gente acaba trazendo enfermidades, e a gente perde a oportunidade de servir. No passado e no presente, instrutores do espírito e médicos do corpo combatem a ansiedade como sendo um dos piores corrosivos da alma. Olha, nós estamos vivendo essas crises de ansiedade hoje. E lá atrás já estavam dizendo, é um dos piores corrosivos da alma. De nossa parte é justo colaborarmos com eles, a benefício próprio, imunizando-nos contra essa nuvem da imaginação que nos atormenta sem proveito, ameaçando-nos a organização emotiva. Olha como profunda isso. Então, nós temos aqui médicos e instrutores do bem nos auxiliando a todo tempo. Quantas pessoas estão tomando antidepressivo hoje? Quantas pessoas vocês conhecem hoje tomando remédios para estabilizar o humor? Não é? Hoje está assim. Só que aqui está dizendo o seguinte, que tantos instrutores espirituais estão aqui com a gente, como também médicos do corpo, mas quem que não está colaborando? Quem que não está colaborando para a melhora? Nós. Nós não estamos colaborando para que nós mesmos nos melhoremos. Nós temos que mudar a nossa vibração, a nossa sintonia. E ele diz assim, se o nosso caminho tem as marcas do dever cumprido, se a gente fez tudo certo, tudo que era para fazer, olha, eu eduquei o meu filho da melhor forma possível, eu fiz de tudo por ele. Se ele resolveu seguir um outro caminho, você tem que estar em paz contigo. Aquela aflição, é óbvio, a gente é pai, mãe, não tem como não ficar aflito diante da situação. Mas essa perturbação não pode te tirar o equilíbrio a ponto de não ser orientado pelos nossos instrutores espirituais que estão aqui. Então, se o nosso caminho tem as marcas do dever cumprido, a inquietação nos visita a casa íntima
na condição de malfeitor decidido a subvertê-la e a dilapidá-la. Então, se você começa a pensar muita coisa, opa, você abriu tua casa, você abriu a sua casa mental, espiritual, para que os malfeitores comecem a falar: olha, você está errado, você fez coisa errada. E aí vai gerando aflições dentro de nós. São aflições vazias. Porque se nós fizermos a coisa certa, nós não temos que nos preocupar. E ele diz assim ainda: e assim como é forçoso defender a atmosfera do lar contra a invasão de agentes destrutivos, é indispensável policiar o âmbito de nossos pensamentos, assegurando-lhes a serenidade necessária. Olha como é profundo, é indispensável nós nos policiarmos. Gente, quando a gente vai pensando em alguma coisa ruim, dá uma chacoalhada assim na cabeça e fala: pô, vamos pensar em outra coisa, vamos fazer outra coisa. Eu gosto de cozinhar, por exemplo. Se eu tiver um tempinho, se eu tiver alguma coisa assim, eu falo: eu vou lá cozinhar. Que daí eu vou lá, vou fazer um bolo, vou fazer uma torta, aí eu foco naquilo, o pensamento desvia. Cada um tem sua fonte de refúgio aí. E aí cada um tem que se descobrir o que é melhor para si. E para não ler tudo, analisemos desapaixonadamente os prejuízos que nossas preocupações injustificáveis causam aos outros e a nós mesmos. Olha o tanto de prejuízo. Às vezes a gente até perturba o outro com a nossa preocupação. E evitemos semelhante desgaste, empregando em trabalho nobilitante os minutos ou as horas que muita vez, inadvertidamente, reservamos à aflição vazia. Então, se a gente está lá, a gente sabe que aquele mal, aquela aflição causa mal para o outro e para a gente mesmo, vamos trabalhar para o bem, vamos fazer alguma coisa no bem, vai fazer. Olha, a gente tem tanta atividade lá no centro, então vai trabalhar em alguma coisa, isso tira o foco daquela aflição que às vezes é desnecessária. Isso que é o importante. E olha que Emmanuel falou lá atrás sobre isso, né? Lá atrás. E por isso que lá naquela época, diante daqueles conflitos que viviam na época de Jesus, né? Tantas pessoas eram humilhadas, injustiçadas, haviam mortes cruéis, inclusive. Muitas pessoas passavam fome, não tinha dinheiro para nada, não tinha o mínimo para sobrevivência, saúde. E Jesus, naquela época, ele discursou no Sermão da Montanha para dar um pouco de conforto para aquelas pessoas. E aí ele diz assim: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que deles é o reino dos céus. Ele vem falar para todas aquelas pessoas que tudo aqueles flagelos, os que choravam, o que eram famintos, o que viviam injustiça. Calma, você vai para o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que tende no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangido a gemer e a chorar.
Gente, o que Jesus fala aí? Ele traz um consolo para aquelas pessoas que passavam tantas aflições na época. E aflições graves. Não é aquela aflição vazia que a gente estava falando ali. Era algo sério. Era fome, era doença, era pobreza. O que Jesus podia falar diante daquelas pessoas, doenças, flagelados, aquelas pessoas que não tinham da onde tirar um médico, uma comida, um nada? Ele falou assim: olha, espera, aguarda, porque o reino dos céus é seu. Mas aqueles que estão gozando dos bens materiais aqui na terra e rindo e se divertindo aqui, eles já estão tendo o benefício deles aqui, porque eles querem o material. Por isso que nós temos que nos preocupar diante da situação que hoje nós vivemos, que as pessoas vivem e se preocupam mais com a parte material do que a espiritual. Porque aqui, olha, no Sermão das Montanhas, Jesus já alertava as pessoas. Se nós nos preocuparmos apenas com a parte material e não com a parte espiritual e gozar só da parte... Porque às vezes a gente fala, a gente só tem essa vida, vamos divertir. Domingo ir ao centro, gente, não é possível. Domingo é o dia de fazer churrasco lá com os amigos. Ninguém alimenta a alma. A gente tem que estar aqui alimentando nossa alma. Cada um de vocês que estiveram aqui, estão ouvindo hoje um pouquinho do evangelho que veio trazer para a gente, que Jesus veio trazer para a gente, está sendo beneficiado. E é isso, todo dia a gente alimenta com um pouquinho da nossa alma, um pouquinho que vocês levam de conhecimento lá fora. Faz uma diferença enorme lá na frente. Faz uma diferença enorme. Mas Jesus, quando disse tudo isso, ele fez todo esse discurso, mas ele não explicou. Ele não explicou para ninguém. Ele só falou. Fez o discurso dos bem-aventurados, e aí a gente fala assim, hoje, se a gente fala sobre isso para algumas pessoas, as pessoas, como assim? Eu preciso sofrer? Eu preciso passar fome? Eu preciso ser pobre para eu ter o reino dos céus? Eu preciso estar doente? Se nós que temos um pouquinho de conhecimento, a gente sabe que não é assim, porque Jesus não quer que nós soframos. Jesus só disse, mas era um consolo, um conforto que ele deu para as pessoas e não tinha condições de explicar, porque elas não tinham capacidade de compreensão naquela época. Mas imagina se a gente falar hoje para um ateu sobre isso. Você acha que eles vão ter condições de entender? Menos ainda. E tem bastante pessoas nesse sentido. E quando a gente vê essas aflições, tem pessoas assim que sofrem mais. Parece que tem pessoas que vieram aqui na Terra para sofrer. E a gente olha e fala assim, meu Deus, mas parece que a pessoa veio aqui desde que nasceu até a morte, só veio aqui para sofrer. Será que essa justiça divina, ela é justa mesmo? Por que dá um pouquinho de sofrimento para um? Tem gente que parece que passa a existência na maior alegria e tem gente que parece que passa a existência toda num sofrimento. E por isso que essa justiça divina que as pessoas não entendiam, colocava-se em xeque a justiça de Deus. Que justiça é essa? De Deus, que dá um sofrimento para um, tão assim pequenininho, e um sofrimento para um outro que é tão pesado. E aí as pessoas falavam assim, eu não entendo isso. Eu não entendo se isso é realmente... É isso mesmo que a gente tem que passar? Um tem que sofrer mais que o outro?
E quando nós pensamos em justiça divina, e se a gente acredita que Deus é soberanamente justo e bom, nós temos que entender que a causa também é justa. Se nós entendemos que nós temos um Deus bom, que um Deus justo, a causa pelo qual nós passamos as aflições também é justa. E daí, vem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vem nos trazer as informações. Veio a terceira revelação para a gente. Veio a explicação que Jesus não conseguiu falar naquela época. Kardec vem e nos diz assim, olha, há duas fontes bem diferentes e bem definidas das vicissitudes. O que é vicissitudes? Os altos e baixos que a gente passa na vida. Tem hora que a gente está bem, tem hora que a gente está mal. E há causas da vida presente e há causas da vida passada. E, na verdade, muitas das nossas aflições, as causas são da vida presente. E por isso que Kardec veio elencar vários fatores que nos descrevem que nós somos causadores das nossas aflições. Nós somos causadores. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, as causas das nossas aflições podem ser decorrentes da vida presente. Quando? Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e de sua ambição? Gente, vamos pensar naquelas pessoas que são egocentristas. Só pensa em si. Não pensa em mais ninguém. Essas pessoas vivem para si. É tudo meu. É tudo meu. Não ajuda, não colabora. Lá na frente, é essa pessoa que normalmente fica sozinha. E às vezes a gente não sabe justificar por que ninguém visita aquela pessoa, por que essa pessoa foi abandonada, seja em casa, seja num asilo. Será que ela não deu causa? Ela viveu para a família? Ou ela viveu para o dinheiro? Para quem que ela viveu? E aí chega lá na frente, ela vai ficar sozinha. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas pessoas são desorganizadas? Quantas pessoas são desorganizadas, gente? Vocês não acham que elas sofrem? Vamos dar um exemplo aqui. Hoje aconteceu comigo, viu? A pessoa acorda naquela tribulação do dia, né? Aconteceu o atraso, tá? Não sou assim, é uma pessoa bem meticulosa. Mas a pessoa desorganizada, gente, ela acorda 5 minutos antes, não toma café, não dá tempo de tomar um banho, veste correndo, vai procurar a chave do carro, não acha, depois pega lá em Marília, qualquer lugar que você vai é 15 minutos. Aí aquela correria, você não sabe onde que você deixou a blusa, onde que você deixou a chave do carro, aquele sapato que você queria. Aí você pega um trânsito que você tem 5 minutos para chegar no lugar e o trânsito está lá e se irrita já com aquele trânsito, fala, não acredito, não dá mais para andar aqui nessa cidade, ninguém respeita nada. Chega no trabalho já batendo o pé do mau humor. Eu conheço uma pessoa que ele é tão de mau humor, que ele falava assim, que se alguém desse bom dia logo cedo para ele, ele falava assim, só se for para você. Mais ou menos assim. Quem deu causa a toda essa angústia, toda essa aflição? Quem deu causa, se não ele mesmo? Não é verdade? Está escrito aqui. É a explicação. Kardec nos traz essa explicação.
vamos ser ordenados na nossa vida. Quantas pessoas sofrem por conta da perseverança, falta de perseverança? Pessoas que às vezes não é perseverante. Ah, eu quero passar num concurso tal, eu quero ser tal coisa, mas nunca senta para estudar. Ah, eu quero fazer tal coisa, mas nunca escreve no papel aquelas metas a serem cumpridas, né? Hoje a gente vê tanta gente querendo fazer medicina, né? Se não ralar, gente, não passa. Então a gente tem que ser perseverante. E tá, não sei se vocês viram nas redes sociais, mas até trouxe a foto aqui para vocês verem. Sabe o Karnal? Você segue, sabe aquele careca? Leandro Karnal. Ele tem um trechinho de uma das palestras dele e ele fala da bailarina. Não sei se vocês já viram. Eu trouxe a imagem. Vocês já viram? Ele diz o seguinte: as pessoas, quando vem essa bailarina lá, tão linda, bela, leve, dançando, a gente não vê o pé dela. Quanta perseverança. O que ela fez para estar ali? Então, às vezes, uma pessoa te vê bem, ela não viu lá o teu pé, não viu o cotovelo tudo ralado, né? A mão grossa do trabalho, né? Não viu as noites de sono. Então, nós temos que ser perseverantes, temos que proceder corretamente. Gente, não tem coisa pior do que uma pessoa quebrar a sua moral. Porque se você pode fazer 10 anos de coisa boa, você faz uma coisinha errada, cai tudo por terra. Cai tudo por terra. Então, nós temos que manter uma conduta do bom proceder. Nós temos que agir corretamente sempre. Sempre. Às vezes a gente cai, levanta, mas lembra de reparar, lembra de pedir desculpa. Porque aí que faz a diferença. Também aquelas pessoas que não, por não terem sabido limitar seus desejos. Aqui a gente está falando desejo de toda ordem. Pessoas que bebem, que usam drogas, que são viciados em sexo. Pessoas que têm esse mau proceder também. Ele não consegue controlar os desejos. Haroldo Dutra Dias, em uma das palestras dele também, eu estava ouvindo, ele fala assim, na época lá que estava sendo levado aquele pessoal do mensalão, né? E ele falou assim que tinha não sei se ele nem referiu se era deputado, quem que era. Ele falou assim, era um sujeito lá, mas olha só como ele estava preso aqui ao vício, ao desejo dele. Ele falou, mas começou como essa história do mensalão? Começou assim, a gente saía para jantar, de lá a gente ia para uma casa de prostituição. E assim, aí para cada vez, ele começou, jantava, ia para casa de prostituição. A hora que ele viu, ele já estava passando, ele estava indo todos os dias para casa de prostituição. Aí, ele já não ficava algumas horas, ele já passava a noite toda e saía de manhã. E ele contava aquilo com dor, porque era uma aflição, porque ele já estava viciado. E para sustentar tudo aquilo lá, tinha que haver mais propina. Então, são os vícios. Não consegue limitar esses desejos. Nós temos que controlar, nós somos responsáveis por nossa vida. Se a gente tem algum vício, seja de bebida, de comida, lá meu marido é diabético. Eu falo, pelo amor de Deus, não come escondido, porque acha o chocolate vai comer. É vício, não consegue. Quantas uniões desgraçadas
porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade nas quais o coração não tomou parte alguma. Gente, a gente vê, parece de conto de fada, assim, você vê assim, jogador casando com essas moças bonitas e tal, jogo de vaidade muitas vezes. Mas também no nosso ciclo, algumas pessoas casam por interesse. Ah, casa porque a pessoa tem um pouquinho mais de recurso financeiro. Cá entre nós, manter um casamento com amor já não é fácil, não é? Agora imagina por vaidade, por dinheiro, como que se vai sustentar? Aí você acha que é fácil essa pessoa ficar sustentando tudo isso? Você acha que ela vai estar feliz ou vai estar passando aflição todo dia? Quem que deu causa? Quem que escolheu essa vida? Ninguém consegue sustentar uma mentira por muito tempo. Ninguém. Quantas dissensões e funestas disputas se teria evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Vocês já ouviram um termo assim? Dou um boi para entrar numa briga e uma boiada para não sair? Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Eu atuo na área jurídica. Tem gente que briga, mas briga. Parte de herança, filhos, divórcio, inventário. As pessoas, eu tento acordo, vamos acordar aqui, vai ser menos doloroso e tal. Mas tem gente que gosta de litígio. E às vezes, se um ceder um pouquinho aqui, o outro lá, não, tem litígio que leva anos. Anos. Você imagina se amargando aquilo dentro de você anos, porque toda vez que você tem que ouvir o teu advogado falar, ir para uma audiência, você começa a relembrar tudo aquilo. Eu estou muito atrasada? Gente, eu falo. Vou contar outra história. E Roçando Clinch, vocês já viram o Roçando Clinch contando a história da marmita? Já contaram para vocês a história da marmita? Não? Que é o ressentir. É o ressentir. Ele diz assim que uma moça pega, ganhou uma marmita lá de bolo e levou para casa. Aí ela resolveu devolver a marmita para a amiga lá no trabalho. Só que ela foi lá no ônibus e aquele ônibus balançando e tal, o sujeito vem e vomita tudo nela. Ela olhou aquilo, olhou aquela marmita, o que ela fez? Raspou tudo aquilo lá. Tampou a marmita. A hora que ela chegou no trabalho, o que ela fez? Abriu a marmita. Eu trouxe a marmita, mas olha aqui o que aconteceu comigo. E mostra a marmita. E aquele cheiro. E aí a moça, eu não quero nem essa marmita de volta, pode levar embora. Aí ela leva embora. Aí ela chega em casa e conta pro marido. E conta pro marido e abre a marmita de novo. E aquilo vai ficando cada dia pior. Vai ficando cada dia pior. Vai ficando pior. E daí, no final de semana, tem aquela feijoada em família. Ela fala, gente, vocês não sabem o que aconteceu comigo. E abre a marmita. Por quê? Toda vez que você conta aquilo, você está abrindo a marmita. E cada vez, como é que ela está? Mais podre. Isso é o ressentir. A gente vai e aquilo ali vai aumentando. E tem bolor, e tem aquilo, e tem aquilo. É marcante, né? Mas é isso aqui. E ela, toda vez que conta, ela sofre uma aflição dentro dela. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Mesma coisa, gente. É o que eu falei do diabético. Quantas pessoas
por excesso de comida, excesso de sal, excesso de bebida, fica doente. Quem causou essa doença física? Vamos lembrar do nosso lar, me fugiu a cabeça agora. Nosso André Luiz? O André Luiz? Suicídio indireto? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não se combateram desde o princípio as más tendências, gente? Se a gente não cortar o mal pela raiz ali, você só ensinou vaidade, dinheiro, orgulho para o seu filho. O que ele vai te dar lá no final? Quem que vai sofrer? Você ensinou. Eu estou trabalhando num caso assim. E exatamente assim. E eu estou trabalhando na cabeça da mãe, inclusive. Eu falo, olha, você tem que ensinar sua filha diferente. Porque nós estamos litigando por conta disso. Explicando que os valores que ela está passando para a criança dela, ela está de olho. E criança, você sabe. Presta uma atenção daquelas. Só que tem coisas que são de causas passadas. Como mortes de entes queridos, mortes de filhos, morte de arrimo de família, situações de acidentes, reveses da fortuna, mesmo com todas as precauções e prudências, flagelos naturais, enfermidade de nascença, as deformidades, crianças que sofrem desde o nascimento, entre outros casos. Essas pessoas aqui, às vezes, não tiveram nem tempo de dar causa às aflições. Uma criança que nasceu ali enferma, não deu nem tempo de causar alguma coisa para gerar uma aflição nela. E aí, parece que a justiça divina está meio assim, uma balança meio desproporcional. Mas nós estamos acreditando e nós sabemos que Deus é justo. Então a causa também é justa. Pode ser que na nossa existência a gente não tenha dado tempo de corrigir os nossos erros aqui. Porque a gente vem corrigindo, mas a gente vai estragando algumas coisas também. Então, às vezes, chega no final da vida, às vezes não tem força mais física para que nós possamos reparar aquele erro. E aí, ou porque nós falecemos, ou porque nós não temos força física. E aí, Deus, que é justo e bom, Ele dá uma segunda oportunidade para nós. Fala, você volta. Você volta porque você tem uma nova chance de refazer, de reparar aquele erro que você cometeu. É o que nós falamos da lei de causa e efeito. Então, se nós demos uma causa anteriormente, a gente tem uma consequência. Pode ser que a gente não repare. E às vezes a gente passa várias reencarnações e não consegue ainda recuperar. A gente tem que aprender muito. E as tribulações podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazer uma escolha com conhecimento de causa. Então, se o espírito é muito endurecido, a tribulação, a expiação que ele vem, que é uma expiação, é imposta. É imposta a ele. Agora, também pode ser escolhida e aceita pelos espíritos que já estão arrependidos. Fala, não, eu já me arrependi, já vi que errei, não vou fazer mais. Então, e a gente também percebe que muitas das pessoas que vêm amargas, não tem uma pessoa assim que parece que nasce amarga? Aí não, ai que bom. Lá em Marília eu conheço algumas. Mas pensa umas pessoas amargas. As pessoas assim,
muito, muito amargas, elas vêm revoltadas, porque elas estão por imposição. Vieram aqui por imposição. Elas não queriam estar passando por isso aqui. Elas estão expiando alguma coisa que elas passaram. Pode ser que alguma pessoa venha para cá e passe um sofrimento, mas não é expiação. Ela veio para depurar mesmo, moralmente, espiritualmente. Ela vem como prova. Aí sim. Mas tem pessoas que vêm, maioria nós aqui, quando a gente vem com alguma aflição que a gente vem passando, é algo que a gente tem que reparar. Então, fiquemos atentos. Mas eu estou aqui passando uma aflição, e aí eu pergunto, pensa aí, como que eu vou saber se aquilo que eu estou passando, se eu não passei naqueles... Tem um... Emmanuel também fala lá em Religião dos Espíritos, num livro Religião dos Espíritos, ele elenca um monte de causas também atuais, viu, gente? Se vocês tiverem oportunidade, leiam lá, que é bem extenso. Mas daí, um jeito fácil, facinho da gente descobrir. Se eu houvesse feito tal coisa, não estaria em semelhante condição. Olha, se eu não tivesse gastado todo aquele dinheiro dispersado, se eu não tivesse bebido tanto que eu bebi, se eu não tivesse sido imprudente ao dirigir aquele carro, se a resposta for sim, a causa é atual. Toda vez que você pergunta, mas se eu tivesse feito de uma maneira diferente, e a resposta for sim, a causa é atual. Faça uma meditação aí. Se eu tivesse deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então, se você também tivesse deixado, eu não fiz tal coisa, né? Se eu não tivesse sido imprudente, mesma coisa. Então, a gente vai pensando. Então, se você tivesse feito ou não feito tal coisa, tivesse feito de forma diferente, pensa aí. Aconteceu alguma coisa que gerou uma aflição em você. Mas daí você pensa, se eu tivesse feito diferente, eu estaria sofrendo isso? Eu peguei um carro, dirigi, bati em alta velocidade, perdi minha perna. Se eu tivesse feito diferente, eu estaria sem minha perna? Não. Então, a causa quem deu foi agora. Agora, se você se faz essa pergunta e não tem resposta em causa, eu não fiz nada para estar causando isso daqui, gente. Aquela pessoa me apurria, me persegue e eu não sei por quê. Eu não fiz nada para ela. Causa anterior. Analise a intensidade de suas lamentações. Muito importante, analise. Posto que a recompensa pelas aflições sofridas é proporcional à resignação e à coragem de cada um. Então, quanto mais a gente reclama daquilo que a gente está passando, quanto mais a gente reclama, menos recompensa a gente vai ter. A gente tem que ser mais resignado. Não é fácil não, gente. E o bem sofrer. O bem sofrer. Lá no Livro dos Espíritos. Fala também. E para finalizar, olha que você falou que eu podia falar 60 minutos, hein? Eu posso tirar um pouquinho para só? Eu queria só deixar uma música aqui para que vocês... Não é uma música espírita. Ele chama... É do Titãs, inclusive. E o tema dele chama Epitáfio. Você sabe o que significa isso? Depois que morre São os dizeres da lápide. São os dizeres na lápide. E daí, eu sugiro isso aqui para vocês. Não tocou. Ai, não acredito.
Deixa eu só fazer um... Eu vou entrar, eu tinha baixado. Não vai aparecer o que eu baixei. Eu Era isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos viver um pouquinho mais sem aflição, que é possível se a gente aplicar os ensinamentos que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe.